E, gente, retomando, então, eu tenho aqui as três bases de referência. No caso aqui, elas já estão com área, perímetro e nome. No área, nós vamos calcular geometria. Vou colocar aqui a área dele é a área geodésica. Geodésico para te dar uma precisão maior. Perímetro, geodésico. Unidade de comprimento, quilômetros. Unidade de área, quilômetros quadrados. Não esquece de estabelecer sistema de coordenadas. Se tudo deu certo, ele vai calcular a área e perímetro para cada um dos nossos dados. No caso aqui, nós vamos estabelecer também a base de dados com nome. No caso, vamos selecionando aqui, esse aqui é o Ribeirão Claro. Esse próximo, ele vai mudar a seleção aqui pra gente, né? Faça assim. E esse outro aqui pra gente, o Corumbataí. Tá bom? Cabeceira Corumbataí. Cabeceira Corumbataí. Muito bem. Selecionados esses dados, nós podemos aqui fechar a nossa edição, salvar. Vou clicar aqui com o botão direito. Vou clicar com o botão direito, vou olhar a simbologia dela e vou marcar aqui a simbologia como valores únicos. No caso, vou escolher o nome como diferenciação. E ok, temos aqui as bacias selecionadas para os valores que já definimos. Ok? Vamos fazer agora para poder calcular e trazer os dados de socioeconomia, no caso, dados aí do IBGE. Oi, gente, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá quando vocês vão assistir, né? Eu fiz aqui um vídeo, optei por gravar um vídeo melhor para poder mostrar os passo a passo que está lá na apostila que eu já tinha disponibilizado para vocês. Nesse vídeo a gente vai fazer a regionalização hidrográfica utilizando a base de dados autocodificada. No caso aqui, a gente já tem uma área aqui da seleção que foi feita da bacia do Corumbataí, né? Está lá na apostila o processo que a gente tinha orientado para fazer essa seleção. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com a seleção a partir da codificação hidrográfica, né? A autocodificação é um padrão utilizado, foi desenvolvido por um brasileiro, né? O Otto von Statter, eu não sei falar o sobrenome dele com clareza, mas ele foi uma das pessoas que desenvolveu essa metodologia que é utilizada hoje por várias instâncias e instrumentos de gestão no Brasil e mundialmente, né? A NASA usa isso como referência, mas usa esse padrão como referência. No caso, nós já temos a base de dados aqui do Corumbataí, ela já está em projeção UTM, isso é importante, porque nós vamos fazer depois cálculos de área, podemos conferir aqui na referência espacial, né? E temos também os limites municipais e o limite estadual. No caso, nós vamos selecionar primeiro as bacias afluentes principais da bacia do Corumbataí. Para isso, a gente vai precisar fazer a seleção de acordo com o processo da autocodificação. No nosso caso, nós vamos clicar aqui com o botão direito, vamos nas propriedades da base de dados, vamos na tabela de atributos e a gente vai ter aqui todos os códigos da bacia e do curso dado, tudo de acordo com como eles estão sendo desenvolvidos e como que esse dado poderia nos ajudar. Nesse sentido, vamos agora para fazer a seleção. O código de bacia é referente, o que a gente percebe é que todos começam com esse padrão aqui, ó, até o 6, porque essa é a bacia central do Corumbataí. Então, nós vamos pegar aqui agora, selecionar por atributos, vou diminuir essa aqui, não preciso dela, vou voltar aqui em mapa, selecionar por atributos e vamos ver. Então, 68666 é o código da bacia do Corumbataí. Se eu clicar nele, ele vai selecionar tudo. Se eu acrescentar um 2, ele vai selecionar a maior bacia afluente, um 2, acho que é por causa que era 62, né? Estava faltando um número. Se eu selecionar aqui o 2, ele vai selecionar a maior bacia afluente do Corumbataí. Então o código do Corumbataí tem esse 2 aqui também, tá, gente? Tinha confundido. Se eu selecionar o 4, ele vai selecionar a segunda maior bacia afluente do Corumbataí de jusante para montante. Se eu escolher o 6, ele vai escolher a terceira, que por um acaso é o passo 5, área de interesse nosso. Se eu escolher um 8, ele vai escolher a quarta maior bacia afluente direto do Corumbataí.
O 9 é um código que é reservado para as áreas de cabeceira, que está entre essas áreas, que vai ser correspondente ao Corumbataí até o encontro com o Ribeirão Claro. O número 1, 3, 5 e 7, os ímpares, os 4 primeiros números ímpares, vão responder a esses trechos de drenagem direta que estão associados com a bacia do Corumbataí. No caso, se a gente colocar o 1, se a gente colocar o 3 e se a gente colocar 5 ou 7, são pequenos trechos que estão entre essas grandes, né? São trechos interbacios que estão entre essas bacias. No nosso caso, então, nós precisamos do Passa 5, código 6, do Ribeirão Claro, código 8 e das cabeceiras, código 9. Para isso, nós vamos escolher aqui, então, código 6, Passa 5, ele vai selecionar. Vou clicar aqui agora com o botão direito, dados, exportar feições. Vou escolher onde vou salvar essas feições. No caso aqui dentro da minha base, vou em ANA, eu já fiz. E vou colocar aqui, Passa 5. Salvar. Substituir existente, que no meu caso eu já fiz, né, anteriormente. Mas eu vou substituir existente, no caso de vocês, vai colocar aí cada camada. Vou clicar OK. Se tudo deu certo, ele vai ter gerado a bacia do Passa 5. Tá ali. Vamos fazer agora para o Ribeirão Claro. Dados, exportar feições. Vou escolher aqui pastas. Análise não, bases. ANA, Ribeirão Claro. Ribeirão Claro. Salvar. Sim. OK. A bacia do Ribeirão Claro tem que estar aqui agora. É claro que eu escolhi a do Passa 5 de novo. Então, peraí. Remove aqui, porque o Ribeirão Claro é 8. Vou limitar aqui, selecionar ela. Vai lá. Aplicar. Vou tirar esse Ribeirão Claro aqui, só para ele não dar problema na hora que eu tiver que salvar em cima. Procure salvo, nova seleção. Aplicar. Vou salvar de novo. Dados, exportar feições, bases, ANA, Ribeirão Claro, salvar, sim, OK. Vamos ver se ele deu certo. Está aqui, pronto, deu certo, Ribeirão Claro. Vou fazer a mesma coisa pela cabeceira do Corumbataí. Vou vir aqui agora para pastas, bases, ANA, Corumbataí, cabeceira. Opa, não mandei selecionar de novo, então não cliquei o aplicar, né? Vou de novo. Dados, exportar feições, pastas, bases, ANA, Corumbataí, cabeceira. OK? Sim, OK. Se tudo tiver dado certo, eu vou ter as 3 bases aqui agora marcadas. Cabeceira do Corumbataí, Passa 5, Ribeirão Claro e cabeceira do Corumbataí. Com essas 3 feições selecionadas, abertas, pode deixar uma de cada vez, que é mais fácil, né? Vou pegar aqui agora, Passa 5, vou selecionar todos os itens e aqui na edição dele, né? Então, camada da feição, mapa, está selecionado, editar, juntar. Vou clicar em juntar aqui, eu estou editando essa feição. Vou fazer a mesma coisa agora para o Ribeirão Claro. Editar, vou selecionar ele, se não tiver selecionado ele não acha. Juntar. Vou fazer a mesma coisa para o Corumbataí. Selecionar, juntar. Agora eu tenho os 3 separados em bacias hidrográficas. Esse aqui já está muito próximo do que a gente precisa para fechar nosso primeiro exercício. Nesse sentido, nós vamos pegar aqui agora na sequência e a gente vai fazer aqui, vamos unir esses dados. Para isso eu venho em análise, ferramentas, e eu vou usar um algoritmo que chama juntar também. Mas esse aqui ele vai juntar várias camadas dentro de uma mesma base. Não foi aqui, peraí. Juntar. Quais as camadas de entrada? Ribeirão Claro, Passa 5, Corumbataí, cabeceira. Clica fora
hora aqui, ó, para ele poder escolher se aqui ele está certo, tá bom? Clique aqui para garantir. Vou escolher o meu dado de saída. No caso, ele vai estar dentro de pasta bases Ana, e eu vou chamar isso de regionalização hidrográfica. Vou tentar salvar em cima dessa aqui, apesar que da outra vez ele deu erro. Vamos ver. Eu acho que eu estava com ele aberto em outro aplicativo. Vou mandar executar. Aqui, ele deu um erro, mas isso é porque eu acho que eu estou com essa base aberta em outro aplicativo. Vou chamar ele de regionalização hidrográfica 2. Bom, e vou mandar aqui executar. Se tudo deu certo, ele vai ter gerado uma base que tem os 3 itens aqui para a gente. Nessa base agora, nós vamos calcular a área e o perímetro. Poderíamos ter feito antes? Poderíamos, mas aqui ele já vai fazer para todos, em uma única função, né? Então aqui, nós vamos abrir a tabela de atributos, Ctrl P, né? Ou clicando com o botão direito em tabela de atributos. Eu tenho várias bases de dados aqui que não precisa. Vou selecionar cada uma delas com Ctrl apertado, pressionado. E depois vou excluir. Ah, ele não está permitindo que ele está editando ainda. Vou salvar aqui. E agora eu vou excluir. Excluir. Sim. Eu vou apagar essas outras duas aqui também, porque eu não preciso desses dados por agora. Ok? Nós vamos adicionar, então, algumas camadas, algumas colunas de informação. No caso, nós vamos adicionar longo. Atenção que aqui o tipo de dado ele tem que estar como duplo. Vamos adicionar outra camada que vai ser perímetro, que o tipo de dado também tem que estar como duplo. E vamos adicionar uma camada que vai ser nome, que vai ter como tipo de dado texto. Feitas essas alterações, não sei se você vai deixar eu salvar, tá?